Bom dia, queridos. Bom dia. Hoje Deus me deu uma direção diferente. Faz tempo que eu tenho meditado nisso daqui. Espero que vocês não achem elétrico que eu vou falar. Mas Deus me deu uma direção completamente diferente hoje. E veio parte de uma oração que eu acho que todo mundo conhece. Ou pelo menos já ouviu falar. Essa oração apareceu mais ou menos em 1912. Apareceu na Europa, um papelzinho. E nesse papelzinho apareceu uma oração, apareceu em Paris. E essa oração foi distribuída em Paris inteira. E as pessoas pegavam essa oração, acharam ela muito bonita, muito focada nas coisas do reino. E atrás dessa oração tinha a imagem de São Francisco, Francisco de Assis. E aí todo mundo colocou isso como uma oração de São Francisco. O que essa oração fez com que isso permeasse é que alguns padres, principalmente alguns jesuítas, eles gravaram uma música em várias línguas, e eles pegaram aquela oração, fizeram música sobre ela, e essa música acabou permeando o mundo, e essa oração ficou muito conhecida. Então, acho que vocês já devem ter ouvido, quem não ouviu, ou que não se lembra de ter ouvido, quando eu começar a falar um pouquinho dela, vai entender, vai lembrar do que se fala. E Deus me deu a direção, e eu estava ouvindo eu recebi como é que é aquele negócio do Spotify? Uma lista do Spotify. E nessa lista veio essa música, cantada pelo Fábio. E quando eu ouvi essa música, eu falei, caramba, essa coisa é de Deus. E num único texto, ele coloca todos os princípios da palavra de Deus naquele texto. E eu vou colocar a música agora, se o pastor Manuel permitir, senão colocar música secular assim é complicado. Vou colocar essa música para a gente ouvir. Eu queria que vocês prestassem atenção na letra. E depois nós vamos falar sobre a letra dessa música. Porque, a hora que eu ouvi a letra dessa música, eu falei, caramba. Depois vocês podem até discordar de mim, mas quando eu ouvi a letra, eu falei, todos os princípios da palavra estão contidos na letra dessa música. Ou da oração. Da oração que virou música. Se é de São Francisco mesmo, não se sabe. Se foi ele que escreveu, não se sabe. O que se sabe é que se atribuiu a ele. E tem muito dos princípios franciscanos. Eu vou pegar essa aqui, que é a imagem dele. Então, se atribuiu por fora, além de tudo, tem os princípios franciscanos na música. Eu queria que vocês prestassem atenção na letra, sem levar muito na questão. Pô, mas é uma música que não é gospel. Não sei. Vamos prestar um pouco de atenção. Bom, de vossa paz, quando relógio que eu leve o amor, pensa que eu leve o perdão, quando houver desforma que eu leve o onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desejo que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me fluir mais, consolado que ser consolado, compreender que ser compreendido. Amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. Compreender e ser compreendido.
Queridos, eu não sei se vocês um dia prestaram atenção na letra dessa música, mas ela resume o Evangelho inteirinho. Quando eu estava ouvindo, que me mandaram nessa lista, eu estava ouvindo essa letra, a primeira vez a gente ouve por ouvir, está na lista, então cai uma ficha, eu falei, poxa, mas peraí, deixa eu ouvir de novo. Eu acho que eu ouvi umas 10 vezes seguidas. E caramba, como isso resume o Evangelho. Eu já venho há quase umas 3 semanas com vontade de falar sobre essa música, de pregar sobre ela, e Deus tem me segurado. E essa noite, preparando a palavra, que por sinal terminei hoje cedo, Deus me deu a direção e eu falei, é isso mesmo. E eu queria falar isso com vocês. Essa letra ela começa dizendo o seguinte: Senhor, fazei um instrumento da vossa paz. É a primeira coisa que a letra diz. Tem um texto lá em João 14, 27, que diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham. Queridos, essa questão de buscar a paz, buscar o shalom de Deus, é o que o homem mais procura. Quando você fala com uma pessoa que está na confusão, ou está fora da confusão, você pergunta o que você gostaria de ter. Quando você pergunta para uma pessoa o que ela gostaria de ter, e ela é autêntica, ela diz assim, queria ter paz nas situações de trabalho. Mesmo quando ela tem muito dinheiro, ou ela tem pouco dinheiro, vocês podem ver que na essência a pessoa quer ter paz. E a gente só encontra paz no Senhor. Por isso que o judeu tem essa expressão shalom. Shalom é uma plenitude da paz, uma plenitude da presença de Deus. É uma plenitude tão grande que quando você tem o shalom de Deus na sua vida, não importa se está caindo o mundo do teu lado, se você está abastado, está faltando alguma coisa, você está em paz. Porque você confia em Deus. É uma paz que traz uma confiança. É uma paz que traz uma fé tão forte que você consegue enfrentar todas as situações. Essa é a paz. E essa música começa exatamente isso: fazendo um instrumento de vossa paz. Todo mundo passa. Depois ele ficou. Aí diz assim: quando houver ódio, que eu leve. Bom, não precisa nem falar, né? João 3, 34, 13, 34. Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Queridos, o amor é o dom supremo. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 começa dizendo: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou um barulho de um sino. Quem fica ouvindo um gongo o tempo todo, ou um sino batendo, tem uma hora que enche. Você fala, para com esse barulho. Ele está dizendo isso. Se ele não tem amor nas palavras que ele fala, sem o amor, sem o dom de Deus, que vem de Deus, o amor é um dom. Sem esse dom nas nossas vidas, as pessoas ficam cegas pela falta do entendimento. A falta do amor cega nosso entendimento de Deus. E nós não conseguimos ter clareza do que Deus espera de nós. E nós estamos tão ofuscados, buscando outras coisas, que nós nos esquecemos do reino. Nós esquecemos de um reino onde esse amor é derramado nas nossas vidas gratuitamente. E aí, muitas vezes, e eu já vi muitas pessoas assim, Deus me ama, mas eu odeio meu irmão. Como é que ele pode falar isso se o próprio Jesus diz? Aquele que não ama o seu irmão que vê, como é que ele pode amar a Deus que ele não vê? Aliás, é João que diz isso. Então, existe uma incongruência quando nós dissemos que amamos, mas não conseguimos tolerar as pessoas. Porque o amor é um dom supremo. Depois vem lá em 1 Coríntios 13, o amor supera todo o ódio, o amor supera toda a ganância, toda a inveja, todo o ciúme, o amor supera tudo. E essa música, logo depois que ele fala de ter a paz de Deus, ele diz assim, que eu seja portador desse amor. Que aonde tem ódio, que eu entre com esse amor. Porque onde entra o amor, ele inunda todas as situações.
E nós somos agentes transformadores. Nós somos chamados a ser agentes transformadores. Nós não somos chamados para ver uma situação de conflito e não interagir. Nós somos pessoas que têm que transformar o mundo. Nós temos que ser construtores de pontes e não construtores de mundo. Vocês conhecem a história do carpinteiro, dois irmãos que brigam? Nós temos que ser pessoas que constroem pontes entre os mundos e não que constroem mundos. Ou, como às vezes eu digo, que alimentam uma fogueira com gasolina. Nós temos que ser pessoas que acalmam as situações, que mostram o amor de Deus. Próxima situação que a música diz é assim: onde houver ofensa, que eu leve perdão. Não precisa nem falar, né? Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você deve perdoar 7 vezes, mais 77 vezes. Ou seja, Jesus está dizendo, pelo mesmo pecado, no mesmo dia, no que está acontecendo, você deve perdoar 77 vezes. Ou seja, perdoa. A ofensa, quando nós ofendemos alguém ou somos ofendidos, vem de uma pessoa revoltada. Como sem razão, essa pessoa estava revoltada por um momento para nos ofender. Ou nós, quando ofendemos. Porque nós ofendemos. Não sei vocês, eu ofendo. Quando eu estou muito emocionalmente abalado ou saio do meu prumo, é difícil. Não somos seres humanos. A gente não fica o tempo todinho naquela situação de eutinho. Mas é impossível. O próprio apóstolo Paulo diz que o homem que não peca todo dia é um grande mentiroso. Então, tem situações que muitas vezes nos dá vontade de pegar alguém pelo pescoço. Só que se nós não segurarmos essa vontade, se perdoarmos, segurarmos as nossas línguas, nós vamos, com ou sem razão, ofender alguém. Quando nós ofendemos alguém, nós geramos o quê? Ódio. Nós geramos revolta. Nós geramos resposta. Que muitas vezes a pessoa ofendida vai querer responder da mesma maneira, às vezes com intensidade maior. Isso só é alimentado. Por isso que Jesus diz, para parar uma discórdia, perdoa. A pessoa que ofendeu, meu querido, vamos parar por aqui. Eu te perdoo tudo que você falou. Eu não quero teu perdão. Não é as suas ofensas que vão me tirar do. Vamos parar por aqui, eu te perdoo, que Jesus te abençoe, que você vá em frente com a tua vida, e vamos parar por aqui. Por quê? Porque senão eu alimento a revolta, eu alimento essa intensidade. Vocês já perceberam? Quando alguém fala alguma coisa conosco e nós respondemos de maneira ríspida, de maneira tumultuosa, o que acontece? Truculento, o que acontece? A pessoa responde mais. E a gente começa a alimentar. Você responde mais, a pessoa responde mais. Responde mais, a pessoa responde mais. E parece que fica num círculo vicioso, não virtuoso. A gente tem que interromper isso. E nós começamos a ofender quando nós perdemos o nosso controle emocional. Por isso que Jesus fala, para, respira fundo e perdoa. Perdoar não é fácil. Ainda mais quando você está sendo ofendido e o nosso senso de autoproteção exige que a gente faça alguma coisa em troca. A palavra diz que a vingança do Senhor. E de repente a vingança de Deus é converter aquela pessoa e ela passar a ser nosso irmão. Essa pode ser a grande vingança do Senhor. E nós vamos virar e falar assim, Deus, mas esse, vou ter que chamar de irmão agora? Ele vai sentar do teu lado. Pode que vier aquela música, abençoa seu irmão, ele vai virar para você e vai te abençoar. Aleluia. E você vai ter que ir. Então, perdoa. Sabe por que é bom perdoar? Porque o perdão traz paz a nós. O perdão traz alívio para nós. Liberta a nossa vida. Por isso que é bom perdoar. Outra coisa, continuando, diz assim, onde houver discórdia, que eu leve a união. Isso eu acho fantástico. Um dos versículos da bem-aventurança que eu mais gosto é a 9ª bem-aventurança, 10. Lá em Mateus 5, no versículo 9, diz assim, bem-aventurado
os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Que discórdia tem em toda parte, mas Jesus, no Sermão do Monte, ele diz o seguinte: você quer ser visto pelos outros como um filho de Deus? Traz paz nas situações. Quando você vê duas pessoas discutindo, interage. Quando você vê uma situação que está complicada, interage, traz paz no meio daquela situação. Usando a sabedoria e a palavra de Deus. Quando a gente usa a sabedoria humana, esquece. Isso não funciona. A própria palavra diz que a sabedoria humana é terrena e é animal. Então não é para usar a sabedoria humana, é para usar a sabedoria de Deus. E o gozado que quando nós fazemos isso, exercitamos a palavra de Deus nas nossas vidas, a gente se torna pacificador de situações. E quando você é visto como um pacificador de uma situação, sabe o que acontece? A hora que você vira as costas dele, esse cara é filho de Deus, esse cara tem uma postura diferente. Olha o que ele falou para nós. O próprio Jesus diz isso no sermão. Por quê? Porque nós vamos ser chamados de pacificadores e não de agitadores. E o que o mundo precisa são de pacificadores. E aí nós posicionamos como pessoas que buscam alternativas à discórdia, que não buscam incentivar a discórdia, que a gente realmente possa levar união aonde está havendo uma discórdia. Outra parte diz assim: onde houver dúvida, que eu leve a fé. Paulo uma vez pega um grande discípulo seu que estava com grandes dúvidas. Esse discípulo estava desanimando. Esse discípulo precisava de algumas palavras. E aí Paulo escreve uma carta a esse discípulo, segundo a Timóteo, onde ele vai falar um monte para esse discípulo. Lembra da fé, lembra da imposição de mãos, quando eu olhei para você, os dons que você recebeu de Deus. Lembra que Deus já fez na sua vida. Lembra da sua família, como foi abençoado, e você mesmo como foi abençoado. Paulo está ensinando uma série de coisas. Mas lá em 2 Timóteo 4, no versículo 1 e 2, ele diz assim: portanto, eu insisto diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino, que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for, corrija e repreenda, estimule-os a fazer o bem, e esteja a todo tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus. Querido, nós temos que pregar. E quando as pessoas passam por um momento de descrédito, quando as pessoas pensam que tudo na vida delas está ruim, que tudo está quebrando, nós temos que levar palavras de esperança. Nós, como seres humanos, sofremos. Sofremos por situações que nós passamos, situações que muitas vezes não têm controle. Não existe aquela pessoa que fica, tudo isso é vontade. Tudo. Essas pessoas, geralmente, elas são meio hipócritas no seu falar. Porque eu ainda não vi pessoa com tamanho nível de fé que consiga se comportar dessa maneira. Nós somos afetados pelas situações. Muitas vezes é melhor a gente externar aquilo que nós estamos sentindo do que reter, porque quando nós retemos, o corpo, de alguma maneira, somatiza tudo isso. As doenças psicossomáticas vêm nós somatizarmos situações que a gente não exterioriza. Muitas vezes a gente precisa subir em algum lugar isolado e ficar gritando lá, até a gente perder a voz. Para quê? Para descarregar. Descarrega todo o que a gente tem guardado. Mas a gente fica retendo, isso não é bom. Mas falando nesse versículo, quando as pessoas têm dúvida dessa palavra, e nós mesmos muitas vezes temos dúvidas, nós temos que buscar alguém que nos console, alguém que aumente a nossa fé. Nós precisamos levar a fé para aqueles que precisam. Sejam crentes ou incrédulos, não importa. Nós precisamos mostrar a fé. Nós precisamos mostrar que Deus é o único que pode suportar todas as coisas. Se não for assim, joga fora a Bíblia. O que é dentro da crer? Se eu só quero não ver assim. Deus tem que ser Senhor. Nós temos que mostrar aos outros e a nós mesmos que quando nós estamos aqui louvando, com Deus é possível saltar muralha, que é possível mesmo. Que não é só uma letra de uma música que a gente canta na emoção de estarmos numa igreja fazendo um louvor. Nós temos que ter fé naquilo que a gente canta.
com Deus é possível soltar. E é essa fé que nós temos que levar, nós temos que pegar pessoas que estão com dúvida, sejam da palavra, ou sejam pessoas que não conhecem a Deus, e nós precisamos levar essas pessoas que existe uma fé que move montanhas, que transforma as situações. A letra dessa oração continua, que diz assim: onde houver erro, que eu leve a verdade. De novo, Paulo escrevendo a Timóteo. Lá em 2 Timóteo 2, 25 e 26, ele diz assim: seja humilde quando estiver procurando corrigir aqueles que se opõem à verdade. Porque se lhes falar com brandura e mansidão, é mais provável que eles, com a ajuda de Deus, abandonem suas ideias e creiam na verdade. Então eles cairão em si e escaparão da armadilha da escravidão ao pecado que o diabo utiliza. E assim poderão voltar a fazer a vontade de Deus. Querido, nós somos embaixadores de uma palavra. Nós somos embaixadores de um reino inabalável, um reino que traz a verdade, um reino que é puro. E é essa verdade que a gente tem que levar às pessoas. As pessoas estiverem errando nos seus comportamentos, nas suas atitudes, na forma, nós temos que levar a verdade. Com brandura. Timóteo ensinando a Paulo, Paulo ensinando a Timóteo. Paulo, quando eu leio as cartas de Paulo, mas ele diz a Timóteo: seja humilde quando estiver corrigindo aqueles que estão cometendo. Por quê? Porque se você for agressivo, se você não conseguir falar com brandura e mansidão, com a sabedoria que vem de Deus, você não vai tocar nos corações. E se não tocar nos corações, as pessoas, a tua palavra é bonita, mas agora não me interessa. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Nós temos que saber levar a verdade de Deus às pessoas. Mostrar que a verdade de Deus traz uma paz, traz uma esperança que o homem sozinho não consegue alcançar. É isso que nós temos que fazer. Depois diz assim: onde houver desespero, que eu leve a esperança. Deuteronômio 31:6 diz assim: esforcem e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Queridos, nós temos que levar essa esperança. Nós temos que mostrar que nós temos um Deus que não nos desampara. Ah, mas aconteceu coisas terríveis na minha vida, eu estou vivendo uma situação, mas Ele não me desampara. Mas está difícil. Ele não te desampara. Ele está com você. Amém. Ele está ao seu lado. Ele te consola, Ele te fortifica. Ele faz o que é melhor para cada um de nós. E é essa a verdade que nós temos. Nós temos que mostrar às pessoas que no momento do nosso ou do desespero da pessoa, a esperança de Deus traz uma certeza nos nossos corações. Que tempos melhores virão. Estou sofrendo muito, mas tempos melhores virão. Amém. Nós devemos levar esperança ao cansado, levar vida ao abatido, como diz a palavra. E é o Senhor que dá essa vida, é o Senhor que dá essa esperança. Outro trecho diz assim: onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Neemias 8:10. O povo estava triste. O povo estava há tempo sem ouvir a palavra de Deus. E aí diz que quando Neemias voltou, depois dos muros restaurados, ele acha no templo os papiros, os pergaminhos, os rolos com a palavra de Deus. Estavam no templo e nunca ninguém achou. Quer dizer, estavam nos escombros do templo. E ele acha, e ele lê para as pessoas. E as pessoas ficam tristes porque estavam perdendo aquela palavra. E aí, lá em Neemias 8:10, ele diz o seguinte: não fiquem tristes, vão para suas casas, comemorem, comam, bebam, se alegrem no Senhor. E aí, em Neemias 8:10, ele diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor nos fortifica. Queridos, nós temos que mostrar essa alegria às pessoas. Por isso que a palavra diz que na casa do luto tem mais alegria como a fartura. E nós temos que mostrar que o luto é só o começo. O luto não é o fim.
E a tristeza que muitas vezes as pessoas sentem, aquela tristeza profunda, aquela angústia profunda na alma, é a falta de entender que a força que nos faz sair dessa angústia, dessa tristeza, é a palavra de Deus. É a vontade de Deus. E aí nós temos que mostrar aos outros que através da emoção das nossas vidas, que através da emoção daquilo que nós vivemos, da forma como nós vivemos, nós somos pessoas diferenciadas. Nós somos pessoas que temos uma força diferente. Por que temos uma força diferente? Porque nós temos a alegria de Deus nas nossas vidas. Porque Ele é o que nos dá as forças. A alegria do Senhor nos fortificará. E é isso que nós temos que fazer. E veja, essa oração que depois foi musicalizada, ela está dizendo o seguinte, ela está dizendo que eu possa fazer tudo isso com as pessoas. E ele continua dizendo, onde houver trevas, que eu leve. 1 Tessalonicenses 5, 4, 5 diz assim, porém vocês, irmãos, presta atenção, porém vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas. E não serão surpreendidos como for um ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia, e não pertencem à escuridão e à noite. Queridos, somos filhos das luzes. A palavra diz que em Deus, no Altíssimo, que é o Pai das luzes, não existe confusão, não existe qualquer coisa que possa trazer confusão sobre nós. Nós somos filhos dessa luz. E nós devemos levar uma mensagem de luz para as pessoas. Uma mensagem que mostre que se o coração das pessoas está em trevas, se a situação que ela vive parece estar numa treva, existe uma chama dentro de nós que nunca se apaga. A palavra diz que tem uma chama que nunca se apaga do mundo. E essa chama pode iluminar qualquer treva que a gente tenha passado. Porque a palavra diz que nós somos filhos da luz. E é isso que nós devemos levar às pessoas. Levar essa luz, mostrar a essas pessoas que nós somos luz. O próprio Jesus disse que nós somos o quê? Luz do mundo. E aí ele diz uma coisa curiosa. Olha, vocês são luz do mundo. Mas ninguém pega uma lâmpada e coloca embaixo da cabeça. Ou embaixo da cama. Senão ela vai iluminar aqui. Então não adianta ser luz do mundo e não mostrar para ninguém. Por isso que diz, onde houver trevas, que eu leve a luz. Que eu fale do amor de Deus. Que eu fale de uma luz que cura, que dá esperança, que traz fé. E aí a segunda parte dessa oração, ele diz uma coisa interessantíssima. Ele diz assim, ele começa dizendo ao mestre, fazei com que eu procure mais. E aí ele vem colocando uma série de coisas que ele diz assim, eu sou muito egoísta. É isso que a oração está dizendo. Eu sou muito egoísta. Fazei com que eu faça mais. E aí tem uma série de situações que ele está dizendo. Eu quero consolar mais do que ser consolado. Porque é isso que Jesus faz. Então, queridos, lá em Deuteronômio 31:8 diz assim, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. O nosso consolo está na palavra. O nosso consolo está na fé daquilo que nós conhecemos, está na verdade que nos liberta, que nós já conhecemos. Então, quando quem escreveu essa oração diz, fazei com que eu procure consolar mais do que ser consolado, é deixar de ser egoísta. É deixar de ficar olhando para o meu umbigo e para os meus problemas e perceber que as pessoas têm problemas que precisam de ajuda. É isso que está dizendo. Se nós temos a certeza que o Senhor vai à frente, se nós temos a certeza que é o Senhor que nos conduz e abre os caminhos para nós, mesmo no momento em que nós precisamos de sua apoio de consolo, nós sabemos como procurar. Nós sabemos a quem procurar. Nós sabemos com quem conversar. Mas e as pessoas que precisam ser consoladas? Nós vamos ficar só nos consolando entre nós, esquecendo que as pessoas precisam ser consoladas. E é o que Jesus fazia. Jesus levava cura de alma para aqueles que precisavam. E nós, será que estamos fazendo isso? Será que nós estamos tão preocupados conosco, com as nossas vontades, que nós esquecemos de consolar aqueles que estão ao nosso lado?
aqueles que precisam de ajuda. Por isso, queridos, é que nós temos que consolar mais do que sermos consolados. E nós pensamos a verdade do inferno. Eu quando li isso, falei, caramba, o evangelho é complicado, é difícil. Pode ter uma coisa muito estreita. Não é fácil fazer o evangelho. Depois ele vai ainda mais. Ele diz assim, tem mais coisa que eu sou egoísta. Tá? Eu não sou só egoísta no consolo. Eu sou egoísta na compreensão. Eu quero que todo mundo me entenda. Mas eu não estou muito preocupado em entender os outros. E aí ele diz assim, eu quero mais compreender do que ser compreendido. Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Queridos, nós somos chamados a compreender mais do que sermos compreendidos. Porque nós vamos ser perseguidos. A palavra diz isso. E a palavra ainda diz que nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos. E muitas vezes a gente acha que nós somos perseguidos dessa maneira porque por causa do Evangelho. A gente associa as perseguições dos primeiros cristãos. Ah, vocês vão ser perseguidos, vão ser... Não. Quantos cristãos são mandados embora porque são cristãos? Quantos cristãos não são promovidos porque se declaram cristãos? Isso é perseguição. E a palavra diz bem-aventurado. E aí, no momento em que eu sou perseguido, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar compreender quem está me perseguindo. Não ficar no cantinho me lamuriando. Ah, por que eu não sou compreendido? Ah, por que não existe isso? Sabe por que nós devemos fazer isso? Porque a murmura não nos leva a nada. A murmura, cada vez que nós murmuramos, nós estamos dizendo para Deus, você não é suficiente para fazer o que eu preciso. Quem murmura são aqueles que não conhecem o poder. Como nós conhecemos, nós devemos ter a certeza que nós somos bem-aventurados no momento de preciso. E aí nós devemos levar essa fé, e essa esperança e esse entendimento nosso para aqueles que precisam. E ele ainda vai mais. E essa daqui às vezes dói. Ele diz assim, eu preciso amar mais do que ser amado. Quantas vezes as pessoas estão cheias de mimimi, né? Oh, ninguém me ama. Ah, ninguém me quer. Ah, ninguém me persegue. Você não crente, hein? Eu já vi muito crente falando isso. E aí esquece do João 13,16. Porque Deus amou o mundo. Deus amou a nossa vida. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Nós temos o amor que interessa, querido. Nós temos o amor de Deus supremo. Nós temos o amor de Deus que nos criou. E nós precisamos mostrar isso aos outros. Nós não devemos ficar pelos cantinhos dizendo, oh, ninguém me ama, ninguém me quer. Nós somos amados por Deus. Nós somos amados pelos nossos irmãos. Nós temos irmãos que nos amam. E nós temos que mostrar àqueles que ficam no cantinho dizendo, ó vida, ó azar, que existe uma forma de sair dessa situação. É entender o amor. Sabe o que quer dizer? Ama. Ah, mas a pessoa está me ofendendo, ama. Ah, mas a pessoa pisou no meu carro, ama. Ah, mas a pessoa é chata comigo, ama. Ama. Porque uma hora esse amor vai apagar uma multidão de pecados. Já pensou? Você aparentemente não faz nada. E tem uma frase que eu gosto muito, que dão uma autoria a outras pessoas, mas aí eu fui pesquisar, ela é uma frase de Francisco de Assis, que ela diz assim, se preciso, vá e pregue o Evangelho. Se preciso, use palavras. E aí vai chegar um momento que a gente vai derramar tanto amor na vida das pessoas, se nós entendermos que nós precisamos amar mais do que ser amado, que uma hora, eu pessoa que gostoso, a gente chegar à presença do Senhor e ele falar assim, está aqui uma série de galardões. Não fiz nada. Galardão é uma palavra para quem fez alguma coisa, não é isso? Como você não fez? Só o fato de você ter amado mais.
Só o fato de você procurar amar as pessoas e demonstrar esse amor sobre a vida das pessoas, às vezes sem palavras, levou multidões a me buscar. E essas multidões são o seu galardão. Queridos, amar, amar. Que é o maior exemplo de amor, João 3,16. Se Deus fez isso, e nós somos feitos da mesma substância de Deus, porque Ele soprou em nós o fôlego da vida. Dentro de nós age o Espírito Santo de Deus. Se Ele soprou esse fôlego, e se nós somos da mesma essência de Deus, então nós podemos amar como Deus ama. E se nós podemos ter esse amor de Deus nos nossos corações, nós podemos derramar esse amor. E aí, essa oração entra numa outra coisa. Eu acho bacana, porque ela vem em 3 partes. Ela vem numa parte dizendo o seguinte: olha, tem alguns conceitos que eu quero dar a vocês, que é conceitos de onde houver trevas leva a luz, onde houver tristeza leva a alegria. Mas tem algumas coisas que vocês têm que deixar em mim. Vocês têm que fazer mais. Vocês têm que compreender mais do que ser compreendido. Amar mais do que ser amado. E aí ele fecha dizendo assim: pois, ou seja, se você leva a palavra de Deus, se você entende os princípios do reino, algumas coisas acontecem na sua vida. Que é o pois. Essa palavrinha de ligação. Ele diz assim: pois é dando que se recebe. Porque, queridos, lá em Lucas 6,38 diz assim: bem, e lhe será dado. Boa medida, pensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês também serão medidos. Queridos, o princípio da palavra é dando que se recebe. Por que Jesus diz: olha, se você dá uma esmola com a mão direita, nem a sua esquerda deve saber o que você faz. Porque a gente não faz para ser visto, a gente não faz para que os outros digam: olha, aquele cara show de bola. Não. A gente faz para o nosso coração. A gente faz porque entendemos os princípios do reino. E muitas vezes as pessoas falam assim: seu povo, isso só quer falar, isso não é um mandamento. Alguns que dizem até que não, que no Novo Testamento deixa de ser, mas é um mandamento. Para que a sua vida financeira vá bem. Não é uma garantia, não é uma certeza. Mas existem alguns princípios bíblicos. Não é isso que está se dizendo aqui. Quando está se dizendo é dando o que se recebe, todo mundo confunde financeiro. Então eu vou dar para receber igual. Não. Dá o teu tempo. Dá o teu amor. Dá a sua vida em relação aos outros. Faça o bem àqueles que precisam, sem olhar o que você vai receber em troca. Isso é dano que se recebe. Vocês já perceberam que quando a gente se dedica a alguma pessoa, quando a gente faz alguma coisa, sem ser questão financeira, quando você derrama amor na vida de uma pessoa que precisa, você derrama um cuidado na vida de alguém que precisa, você derrama o teu tempo para evangelizar, ou para pregar, ou para orar em alguém que precisa, parece que as coisas acontecem na sua vida. Porque é assim que funciona. É esse princípio do dando que se recebe. É dando de nós mesmos que é recompensa verdadeira. Ah, mas o financeiro, pastor, eu falo assim, e os apóstolos? Eles andavam em carro zero, carrocinha nova, cavalinho novinho, ou eles andavam a pé, eles eram humanos. A gente confunde as coisas. A gente acha que eu tenho que dar, e muitas vezes eu já vi isso. Não, eu vou dizimar aqui, vou derramar e Deus vai me retribuir. Não, Deus não tem obrigação de fazer nada. Nada, Ele é o Senhor. Se Ele fizer, glória a Deus. Se Ele não fizer, glória a Deus. Ele continua sendo o Senhor sobre nós. E aí, a letra dessa oração continua. Ela diz assim: é perdoando que se é perdoado. Como é difícil ouvir aquele trecho que eu gosto, né? Está lá em Mateus 11, 25, que diz assim: quando vocês estiverem rezando, perdoem tudo que tiverem contra alguém.
para que o Pai de vocês, que está no céu, também perdoe os pecados de vocês. Ah, como é difícil. A gente tem um senso de autoproteção, que a gente acha que pisou no meu carro, eu tenho que me envolver pisando no carro. Se me baterem no rosto, eu tenho que me envolver batendo no rosto. E a palavra diz ao contrário, ela diz assim, ó, perdoa. Porque quando você perdoa, sabe quem te perdoa mais ainda? Deus. Não guarde rancor. É perdoando que nos enfrentam nessa caminhada que nós somos perdoados. Reter o perdão é um rancor que alimenta só a nossa alma, não alimenta a alma do outro. Vai alimentar só a nossa alma. O outro vai continuar vivendo a vida dele. Por isso que a palavra diz. Perdoa. Perdoa, libera a pessoa. Porque aí nós compreendemos que quando nós perdoamos, nós somos livres. Nós ficamos livres, nós ficamos soltos. Perdoar fala bem para nós, para o nosso corpo, para o nosso espírito. Perdoa. E aí, ela termina com os princípios mais bonitos que tem a palavra. Essa oração termina dizendo assim, é meu reino, difícil vídeo. Jesus disse isso lá em Mateus 16. 24 e 25, Jesus diz, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém vier após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca de sua alma? Queridos, são um dos maiores princípios do reino. Como é que nós tomamos a nossa? Vivemos os princípios do reino. Ah, mas isso é fácil. Fácil. Os princípios do reino são antagônicos aos princípios do mundo. Os princípios do reino são antagônicos aos princípios que nós queremos. Se nós entendermos os princípios do reino, eles passarão a ser parte da nossa vida. E aí nós viveremos pelos princípios do reino. E se nós vivermos pelos princípios do reino, pelos princípios e valores de Deus na nossa vida, que eu acho que essa oração resume quase todos, se não todos. Sabe o que acontece? Nós conseguiríamos achar a nossa vida. Que nós acharemos Jesus. Ele estará sempre na nossa frente. Ele será o autor e consumador da nossa fé. Quando nós vivemos os princípios e valores do reino, nós entendemos. E aí nós não falamos só da boca para fora. Deus é Deus, ele faz o que ele quer. Não, nós temos a certeza que Deus é Deus. Nós temos a certeza que se as coisas não estão acontecendo como nós queremos, glória a Deus porque ele é Deus. E se as coisas acontecem como nós queremos, glória a Deus porque ele é Deus. Ou seja, glória a Deus em todo o tempo. Glória a Deus em todas as situações. Porque quando nós entendemos isso, nós entendemos um caminho que nos leva a Deus. Nós entendemos um caminho que vai permear as nossas vidas de princípios e valores. E isso vai nos conduzir a uma vida diferente. Queridos, nós somos embaixadores de um reino. O nosso reino não é aqui. Sabe qual a maior alegria de um embaixador? É quando termina o tempo dele na embaixada daquele país, ele volta para a sua casa. Ele volta para o seu reino. Ele volta dizendo, eu sou daqui. Queridos, a nossa maior alegria vai ser quando nós estivermos na frente de Jesus e ele falar assim, entra à direita, vem participar do meu reino, vem participar da minha ceia, porque nós estaremos em casa. Glória. Nós teremos combatido o bom combate. E nós vamos poder encontrar Jesus. Queria trazer isso para vocês hoje, para o pastor Manuel para trabalhar aqui. Queria trazer isso hoje. Quando eu ouvi essa música, mexeu bastante comigo. Eu falei, as primeiras vezes que eu ouvi era uma música, estava uma lista do Spotify e simplesmente passou. Mas depois, quando eu ouvi, acho que a terceira vez, porque a lista repete,
Quando eu ouvi a terceira vez, eu falei, puxa, tem alguns princípios nessa música que realmente, se a gente só cantar e entender, não vai acontecer nada. Mas se a gente entender, são princípios que podem mudar a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Amém. Faço